priorizar Deus na nossa agenda. Eu gosto muito da escritora americana Ellen White, quando ela diz que Jesus recebia novo batismo diário do Espírito Santo. No livro Parábolas de Jesus, ela fala isso, né? Em que ele, então, ao estar retirado nas montanhas, não é? Ao estar ele num lugar distante, ele fazia duas coisas enquanto estava separado. Ele orava e ele lia a Bíblia, né? E aí, então, ele era capacitado pelo Espírito Santo para, inclusive, fazer os milagres que ele fazia, porque não fazia Não, de si e a mesmo, maior né? tentação que Jesus recebeu, já que o pastor mencionou, né, de Billy Graham, a maior tentação que Jesus recebeu foi justamente a de fazer as coisas por ele mesmo. Isso. A de se independer do Pai e a de se independer do Espírito. E você quer saber mesmo a realidade? Queremos saber nós a realidade aqui? Essa é a tentação que o diabo lança para nós todos os dias. Foi a tentação que ele lançou para Eva lá no Éden. E é isso que vem permeando o coração do ser humano. O ser humano passar a fazer as coisas a partir de si mesmo, sem levar em consideração a vontade de Deus. E aí foi o que o pastor Gilson falou, inclusive coisas aparentemente boas, expulsar demônios, fazer milagres, né, curas, são todas coisas boas, mas que feitas a partir de si mesmo e não para Deus, o objetivo, o foco muda, né? Eu me lembro, na minha juventude, eu ouvi um sermão do pastor Bulhon, aliás, eu ouvi muitos, né? Pastor Alejandro Bulhon, uma inspiração, e até hoje ele segue pregando, apesar de estar já aposentado, mas ele falava que quando você ouve uma mensagem assim e diz, agora eu não vou mais pecar, pronto, agora estou firme, pensamento positivo, vou obedecer a Deus em tudo e tal, o diabo ouve esse tipo de pensamento aí e sorri, porque ele sabe que você não vai dar conta. Mas quando você ouve uma mensagem e você cai de joelhos e diz assim, Senhor, eu sou um pecador, Tu sabes, eu não tenho forças para mudar, mas me ajuda, Senhor. E você começa a buscar essa ajuda de Deus todos os dias, estudando a palavra, orando, se humilhando na presença dEle, aí o diabo começa a tremer. Porque o diabo sabe que na presença de Jesus é impossível pecar. Agora, enquanto a gente tentar vencer o pecado por nossa própria sabedoria, esperteza, conhecimento, experiência, etc., nós só vamos estar apanhando. Pastor, tem uma frase aqui no nosso guia de estudos que eu queria que o senhor comentasse para nós. Diz assim, muitas vezes o começo do dia é melhor para esses minutos de quietude e reflexão. Por que o começo do dia é melhor para esse momento de comunhão com Deus, de leitura da Bíblia, de oração? Por que não o final do dia? Por que não o meio do dia? Por que não o meio da tarde? Por que o começo de cada dia? Eu acredito que normalmente, para a maioria das pessoas, de fato, o começo do dia é o melhor. Tipo, você levanta antes que os outros da sua casa se levantem. Então, você certamente não vai ser incomodado por ninguém. O seu celular, certamente, se você levantar bem cedinho, não vai estar tocando ainda, talvez, apesar de que do jeito que as coisas estão. E a sua mente está mais tranquila, se você foi dormir cedo e você teve uma boa noite de sono, você está com a mente mais tranquila, mais arejada. Agora, pastor, eu já encontrei gente que me diz assim, pastor, eu sou um tipo noturno. A minha mente funciona bem de noite é que eu consigo produzir as minhas melhores ideias, etc. Então, tá bem, se o seu melhor momento é à noite, desde que você tenha comunhão com Deus, não importa se vai ser de manhã, meio-dia ou de noite, mas que seja um momento produtivo, de genuína comunhão. Eu digo um momento assim, um momento intencional, reservado, porque na verdade a gente deve passar todo dia em comunhão com Deus, né? Todo o tempo em comunhão com Deus. Agora, essa falta de comunhão com o Senhor é que gera cristãos infrutíferos, improdutivos, tímidos, condescendentes com o pecado. Eu tenho uma frase que eu costumo usar e dizer assim que mais triste do que ver bancos vazios nos cultos do meio da semana é ver bancos cheios de pessoas vazias nos cultos do final de semana. Porque muitas vezes, seja no sábado ou no domingo, a igreja está cheia, mas as pessoas estão vazias espiritualmente porque elas passaram a semana sem comunhão com Deus. Se a gente não tem, assim, durante a semana uma vida de culto, o culto na igreja não tem vida para a gente. Então, cada cristão precisa ter consciência disso, de que a gente deve intencionalmente alimentar-se da palavra de Deus, da comunhão com Deus todos os dias. E eu insisto no intencionalmente, porque considerando a vida corrida que a gente tem, considerando, como eu já disse, a natureza ruim que nós temos, soberba,
egoísta, autossuficiente, é muito fácil a gente ir, como diz no ditado popular, empurrando com a barriga. E aí a gente vai vivendo esse marasmo espiritual, esse cristianismo tímido, infrutífero, condescendente com o pecado, e isso não é o plano de Deus para a nossa vida. Sobre isso que você falou muito bem, pastor, e que a lição também toca aqui, o nosso guia de estudos toca em relação à questão da primeira hora do dia, certa vez eu ouvi alguém dizer o seguinte, que as principais decisões nós tomamos pela manhã. E aí essa pessoa dizia o seguinte, bom, se a gente vai tomar as principais decisões pela manhã, a gente não deveria primeiro ir à presença de Deus para poder receber dele a orientação, a direção, não é? E aí eu tomei isso para a minha vida, né, muitos anos atrás, não é, de sempre dedicar a primeira hora do dia para Deus, não é, para que... E às vezes é difícil a concentração, não é, porque você está às vezes meio dormindo ainda, né? Isso é uma questão de hábito, que a gente realmente precisa, leva um tempinho para poder incorporar na nossa vida. Né? Mas depois que desenvolve é uma bênção, né? A nossa igreja, inclusive, a Igreja Adventista, insiste bastante nesse aspecto, né? A primeira hora do dia para Deus, mas todas as igrejas, todas as comunidades religiosas devem estimular os irmãos a fim de que façam isso, porque é fator imprescindível, né, para a gente ter uma vida cristã consistente. Para a gente conseguir praticar a palavra de Deus. Maiara, na última parte do nosso guia de estudos, né, que pena, estamos chegando ao final, temos alguns minutinhos ainda, fala sobre a importância de memorizar as Escrituras, diz que isso traz bênçãos multiplicadas, né? O que você poderia falar para a gente sobre isso, né? Em que momento a gente poderia utilizar essa memorização das Escrituras? Olha, quanto mais a gente memoriza as Escrituras, mais a gente internaliza o que as Escrituras estão querendo dizer. Então, quanto mais versos memorizados nós tivermos, mais similaridade com esses versos nós teremos e mais esses versos farão parte da nossa vida. Ellen White, uma vez, ela disse que quanto mais você alimenta a sua palavra, quanto mais você memoriza a Bíblia, mais a sua mente se expande, né? E mais o pensamento que está escrito naquele texto passa a ser o seu próprio pensamento. Então, a bênção da memorização está aí, você vai internalizando dentro de si aquilo que a palavra de Deus está querendo dizer. E aí Einstein, atribui a Einstein essa frase, né? Uma mente que se abre para receber uma nova ideia, ela jamais volta ao seu tamanho original. Uau, que legal. Pastor, a gente está na parte final, também menciona aqui o guia de estudos a importância da música, né? Como parte da adoração, como parte também de repetição da palavra de Deus e das ideias que estão aí, como sendo importantes para firmar a gente também no propósito de fazer a vontade de Deus e praticar as Escrituras, né? Eu não sei se o senhor é cantor, mas pelo menos o senhor acompanha os Arautos do Rei. O que o senhor poderia falar para a gente sobre a importância? Está rindo? Pastor Sidney, eu desafino até batendo palma. Eu sou um péssimo cantor. Mas, realmente, olha, eu tenho sido tão abençoado nesses últimos 2 anos, aí, 1 ano e meio, acompanhando o Quarteto Arautos do Rei, porque são tantas músicas lindas, né, baseadas na palavra de Deus, que alimentam a alma da gente. Então, eu diria para os nossos telespectadores, mesmo que não saibam cantar, como eu não sei, mas tenham a sensibilidade de ouvir, de apreciar e procurar internalizar nessas mensagens, essas músicas, esses textos bíblicos, né, como a Maiara disse. E agora sim, eu fico triste porque nós estamos falando sobre isso, mas a verdade é que nessa hora tem muita gente que é cristã, que está nos ouvindo e que se a gente fosse pedir agora para citar 3 versos bíblicos, teriam dificuldade de citar. Eu me lembro uma vez, fui participar de um culto na casa de uma família, cada um ia falando um versinho. Aí quando chegou na hora do irmão, o dono da casa, falar o versinho dele, olha, crente já de muito tempo. Aí uma pessoa antes dele disse, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí na hora dele ele disse, você acabou de falar meu verso. Eu disse, irmão, fala outro então. Aí ele se contorceu e olhou para mim e disse assim, Jesus chorou. Eu disse, eu pensei, eu não disse, mas eu pensei, irmão, se continuar assim, Jesus vai continuar chorando, né? Porque é muito triste. Você está há anos no caminho do Senhor e só sabe falar, o Senhor é meu pastor e nada me faltará? Ou então Jesus chorou? Você não sabe mais nada, não conhece mais nada. Então, nós precisamos intencionalmente estudar a palavra, nos dobrar diante da palavra, em oração, em humildade diante de Deus todos os dias, senão a gente não sai do marasmo espiritual, a gente não sai desse cristianismo lento, devagar, quase parando. Pastor, nosso tempo acabou. Maiara, suas considerações finais sobre
esse guia de estudos aí sobre essa temporada como um todo, bem rapidinho. Bem rapidamente, continue estudando a Bíblia, né? Continue ouvindo a voz de Deus através dela. Continue memorizando os versos, porque quanto mais você memorizar, né, mais similarizado você vai estar com aquilo, e aquele pensamento pode se tornar o seu próprio pensamento. Em relação à música, né, Lutero falou, posso até cantar mal, mas quando eu canto, Deus ouve o meu coração. Né? Pastor, rapidinho suas considerações. Salmo 86, verso 11. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Essa é uma oração muito bonita e apropriada. Obrigado pela participação de vocês, que Deus Prazer. continue abençoando. No próximo trimestre, então, nós vamos estudar Fazendo Amigos para Deus, a alegria de participar da sua missão, a lição do pastor Mark Finley. Nós vamos continuar nesse regime especial de rodízio aqui no programa Lições da Bíblia. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus abençoe você.